convidado. Pode soltar a vinheta, por favor. No programa de hoje, o escritor e professor de Direito e Filosofia. Não interessa se você tem uma ideologia diferente, se você é de um lado oposto ou se a gente não tem a mesma história. O que interessa é que você tá aqui. O cara que furou a bolha e trata a política sem mimimi. Eu vim pra ser o que todos precisam. Pré-candidato à Prefeitura da majestosa Belém pelo Partido Novo. Com vocês, Ítalo Abate! Ó, o Ítalo tá aqui. Ó. O Ítalo fez o comercial, ele é pré-candidato. Você é pré-candidato, tem que falar pré-candidato. Tem umas leis aí que a gente não entende. Frescura. Não é frescura, é lei. Não, bonitão. Frescura é outra coisa. Só que tem a testa desse tamanho. Não é testa de ferro, não. Mas eu consigo andar sozinho. Isso não é testa de ferro, não. Viu? E vem derrubar a gente aqui, ó. Então é pré-candidato. Ítalo Abate tá nas redes sociais aí. E ele fez um comercial que viralizou muito no YouTube. Exato. Pode colocar um trechinho, por favor? Daqui a pouquinho. Qual o ritmo da nossa cidade? Qual a música que ouvimos quando fechamos os olhos? Quem canta nos nossos ouvidos? Nossa cidade está assolada pela corrupção. Ela não tem idade, nem rosto. São famílias, gerações. Ela tem grandes empresas que vivem do dinheiro público. Eles cantam o que todos querem ouvir. E muitos fingem acreditar. Há anos dançamos ao som de mentiras e enganos. E nós estamos no mesmo jogo, mas não necessariamente com as mesmas regras. Chegou a hora de escutarmos de verdade. Todos nós em um só ritmo, em uma só melodia. Agora acaba o sussurro sem som, onde nos lembramos do que nunca soubemos e desejamos o que nunca tivemos. O silêncio é ensurdecedor, porque a corrupção nos cala, porque há quadrilhas que vivem da ignorância e levantam uma verdadeira cortina de fumaça. E se de fato onde tem fumaça tem fogo, chegou a hora de sermos incêndio. É o momento do barulho, da fiscalização, da transparência e do combate à corrupção. E por isso eu te pergunto, qual o nosso ritmo? É isso aí, Bichovski. Sensacional, bela produção. É isso aí, Bichovski. Vede bem a situação em qual nos encontramos. Uma peça publicitária diferente, uma política diferente. E tem 2 milhões. Quanto tem de visualização isso aí na internet? Nós tivemos um vídeo que na realidade bateu mais de 2 milhões devido à proliferação dele, mas ao todo até agora nós temos 7 vídeos de divulgação nesse perfil, exatamente. Caramba. Com essa iconografia. Assim. Da hora. Então, o que você gostou? Eu achei bem legal. Eu não votaria em Deixa você. Eu não votaria. Eu também não. Deixa o Capitão Enchimento falar, vai. Capitão Enchimento. Eu não sei. Eu acho muito diferente. Brasil paralelo. É muito diferente. Eu achei muito diferente. Eu achei muito sacada. O cara teve uma sacada. Agora, o violino você não toca, né? Bora lá. Primeiro, agradecer aqui o espaço, Emília, a todos vocês. Eu agradeço o privilégio de estar aqui. Eu acredito que a forma que eu entendo como a gente deve fazer política tem que pressupor uma inovação. E, inclusive, a própria temática, né, da nossa discussão aqui, eu acredito que seja um termo necessário para a gente levar em consideração os tempos que a gente vive. Porque tem uma diferença entre renovação e inovação. E eu não quero renovar nada. Eu quero inovar na minha cidade e espero que a gente traga inovação no Brasil. Porque isso quer dizer passar literalmente uma folha em branco e começar o negócio do zero. Porque o sistema está muito prostituído, a máquina está muito sucateada e a sociedade está muito viciada. E eu mais recebi reclamação, obviamente, críticas do que aspectos positivos. Que crítica você recebeu? Nossa, dos vários gêneros, como por exemplo... Tem como não levar esse candidato a sério? Esse pré-candidato a sério? Qual é a proposta dele? Ele não fala das propostas e por aí vai. Mas eu pergunto o seguinte... O que seria a seriedade em um mundo no qual você tem personas que se vendem de uma forma coerente, de forma imagética, de forma visual, trazem uma ideia de um projeto que nunca é executado, e a partir de toda essa linhagem propagandista, eles nunca efetivam o que é prometido. Porque tem uma diferença entre aposta e promessa. A gente vive uma política de promessa. Eu estou oferecendo uma aposta. Sim. É diferente. Aqui é risco total. Por que risco? Porque eu não tenho experiência política.
Nós do Novo geralmente não temos. Certo. E a gente vem construindo um novo conceito e uma nova estrutura de como entender essa realidade e sanar necessidades reais. O Samidana é o único cara do Novo que eu conheço. Verdade. Não, eu não, Ele fez o L embaixo da mesa. Nunca. O Ele é Novo amante fez. do Novo. Fez sim. Vem Vem não. patinetes. Não é só do Novo. Nunca votei no Eu tenho que fazer o PT. break. Então só o break pra rede de rádio. Tá O sendo Ítalo zicado. tá aqui. Mande a sua pergunta, @programa Pânico, só pra rede de rádio. A gente continua nas plataformas. Ele é pré-candidato pelo Novo em Belém. Em Belém. Vai lá, Reginaldinho. Posso aproveitar? Pois não, professor. Deixa o Quem capitão- tem pergunta? capitão Enchimento aqui. Capitão Enchimento, depois eu falo. A relação que você fez é com o filme, obviamente, Tropa de Elite, Roberto que Leal. critica o sistema. Só que a gente está vendo os últimos políticos gritarem muito, pode ser o exemplo do Milei, só que chega na hora H, o sistema é maior. Como você acha que você, esse pequeno jovem, vai combater o sistema? Dan, obrigado pela Obrigado pelo pergunta. E eu acho curioso, na verdade, antes de ir objetivamente para a resposta, porque eu recebi muito essa demanda de, cara, tu te baseaste no Batman? Ou tu te baseaste no Capitão Nascimento? E na realidade, não. Na realidade, as referências, elas sempre são subjetivas. Tem um estudo visual chamado iconografia, que é tudo que você consome, tudo que você lê, tudo que você vivencia, de alguma forma vai imprimir um DNA e uma personalidade na tua forma de fala, em como você age. E eu contava com isso. Mas qual foi a minha estratégia visual? Eu quis fazer totalmente diferente do que eu sei de como vão fazer na minha cidade. Por isso que todos os vídeos até agora são à noite. São escuros. Meio Batman. Meio Batman. Sim. Sempre com visão aérea, com drone. Tem gente que acha que eu contratei uma agência de publicidade gigantesca, estamos gastando 30 mil por mês. Tudo por conta. Isso daí sou eu e meu filmmaker. É um drone de sua locução, né? A sua locução, a sua Sou voz. eu, É meio que Batman. narro, E a eu que referência narro. é mais Batman do que os Então, mas ali, nitidamente é um personagem. Por exemplo, o Milley usou isso. Sim. Ele tinha a Isso, motosserra usando. Então, quer dizer, Copiou o Danilo. a coisa ela tá mudando, né? O jeito da propaganda política, ela tá mudando. Aquele político antigo, Bigodudo que fala fazia aqueles discursos. Eu gostava dos discursos É verdade. Do Maluf. É verdade. Do Brizola, pelo amor de Deus. Do bigode, Levi Fidelis. Brasileiros e brasileiros. Só que assim, o Malufão, que é antigo, tinha aqueles discursos, era meio personagem. Tudo que a galera queria, que ele vá, vou pôr a rota de volta na rua. Essa pegada, porque a galera sente que quer segurança em primeiro lugar, quer poder ir trabalhar, a turma quer de boa. E eu queria perguntar pra você a respeito disso, como que anda lá a segurança em Belém, o que o prefeito atual tá fazendo de errado nesse setor aí? Bora lá, mano. Obrigado. De nada. Primeiro ponto, já inclusive casando com a pergunta que o Dan também fez. Sim. A nossa cidade atualmente ela está entregue a basicamente um nada. Então, e diga-se de passagem, isso não é só da atual gestão. Isso é de uma sucessiva leva sequencial, sem querer ser pleonástico bem aqui, de várias inércias por parte desse governo que foi inexistente. E em um mundo, em um Brasil onde você tem obras que só servem quando elas são visíveis, Sim. a gente hoje tem uma cidade imperada pelo lixo, por falta de saneamento. A segurança é um problema, claro, mas, por exemplo, não chega ainda em nível comparativo a São Paulo, tá? Que eu percebo que aqui é um problema social muito já infiltrado, muito enraizado. Lá, atualmente, é saneamento. Nas 3 vertentes, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais urbanas. A gente chove todo dia, 3 horas da tarde lá na cidade, e a gente já não está conseguindo ter manejo dessas águas. Esgotamento sanitário. Nós somos uma cidade que temos 71% da população que tem acesso água, 15% tem acesso literalmente a manejo desses resíduos sólidos e 3% tem acesso a esgotamento já com critério seletivo e já com tratamento. Sim. Então perceba que a gente vive uma esfera de miserabilidade, sim. Saneamento básico, né? Não é nem básico. Entende? É. Então a gente está acostumado a tentar discutir dignidade, vivência, mas a gente está ainda pleiteando sobrevivência, cara. Sim. Então, assim, só para ponderar para vocês, que eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de conhecer a nossa terra, que é maravilhosa. É espetacular. É uma cidade mística, musical, cultural. Musical pra caramba. Total. É muito, o paraense, ele é muito latino no sentido familiar, então a gente recebe em casa, já ficam convidados aqui para ir lá em casa no Sírio, que vai ser em outubro, vai ser fenomenal. Mas, apesar disso, nós temos uma comunidade que, obviamente, ainda tem uma mentalidade majoritariamente de esquerda. Então é aquele discurso de esperança e inoperante o tempo todo. É aquele discurso baseado em ideias abstratas. E isso é geracional.
já focando bem aqui na resposta da pergunta, né? Eu acredito que hoje as mídias, elas literalmente protagonizam qualquer discurso de mudança. Então, quando o diretório entrou em contato comigo para eu fazer o processo seletivo, e eu acabei me dispondo a isso, eu já pensei em como eu ia estruturar minha campanha. E para mim não tinha sentido não fazer nas mídias sociais. E desde 2020, inclusive, eu fui candidato a vereador, tive 1.544 votos, está até aqui na minha pele, ó, eu tatuei. Gastei R$4.000 do próprio bolso. E é da mesma forma, em nível proporcional, eu vou fazer nessa campanha. Vai ser basicamente por Instagram, vai ser basicamente por mídias digitais. Campanha barata, né? Sim. Campanha... Como deve ser. Sem fundão. Porque não tem sentido você começar a pleitear um cargo de liderança ferindo totalmente o princípio da economicidade. Cadê a tua transparência? Cadê a tua competência em relação a isso? Como é que a gente consegue discutir uma seara política onde o cara vai gastar 10 milhões de reais numa campanha? Onde ele vai usar fundo? Não tem sentido. Ao meu ver, isso fere qualquer tipo de pressuposto humano. O fundo aí é 6 bi, né? Quanto que liberaram? Tá 6 bi. Aumentou. Mas Não, eu acho que tá... 6 bi. Acho que é mais. Muito. Não, acho que é 6 bi. E todos falam que não vão entrar lá. 6 bi. 6 bilhões. 6 bi para fazer campanha para prefeito. Panfletinho. Mas você acha que Santinho. Mas você acha que dá pra fazer? O que muitos têm falado aqui, tem muita gente que vem falar contra o fundo, mas porque é isso que você acabou de falar, né? Mas tem o contraponto de dizer assim, como que eu vou lutar numa guerra com o estilingue? Você acha que dá pra fazer a campanha sem usar fundo eleitoral ou é essa questão mesmo? Olha, eu tô desde o início acreditando no seguinte: quando a gente acha que já sabe de tudo, é porque tá na hora de começar a aprender. Sim. E eu acho que tá na hora de a gente mostrar que tem como a gente utilizar um novo método. Nesse movimento inicial, bem aqui, eu só recebi basicamente críticas em relação à minha forma de fala, em relação à minha forma de manifestação, mas eu sempre deixei muito claro que isso é um método. Tem um filósofo alemão que se chama Gadamer, e ele escreveu um livro chamado Verdade e Método. Ele fica umas 874 páginas para basicamente explicar pra gente o seguinte: tudo na tua vida se tem uma metodologia, e essa metodologia tem que atingir um fim. Se não tem fim, você tá em um loop infinito. É que nem o político ou o parlamentar que só promete e não cumpre. É o pai e a mãe que deixou de ser exemplo. É o cônjuge que não gera afeto. É o estudante que não consegue materializar resultado com seu estudo. É essa geração que hoje troca formação por informação. Geração neném. Que hipervaloriza a opinião em detrimento do argumento. Sim. Então a gente está numa sociedade muito superficial. Só que ao mesmo tempo, aonde tem ausência, tem possibilidade de preenchimento. Exatamente. Eu acredito que tem sim como a gente preencher esses espaços com boas intenções e com projetos efetivos. Só que a gente tem que dar a cara a tapa. Então minha proposta desde o início foi: eu vou fazer política diferente desde o início. Na pré-campanha, que diga-se de passagem, a minha pré-campanha é a campanha. Porque quando a gente chega bem ali no período eleitoral na campanha, eu estou disputando com os caras que vão meter 10 milhões na rua. Exatamente. Então agora é o meu momento de manifestação. E eu falei pro meu diretório, que está aqui inclusive presente, nossa primeira meta era o quê? Se tornar notável. De alguma forma. Você é professor? Você é professor? Sou professor universitário. Ah, eu percebi pela... de Direito e Filosofia. Mas, ô Ítalo, ô professor. Professor Ítalo. Professor Ítalo. Professor Ítalo. Pré-candidato. Pré-candidato. Professor. É o mesmo assunto? Professor fala bem. Não, vai falar do Santos. Não, que eu isso só quer queria... falar? Desculpa cortar, mas é que assim... Você foi professor também, né, Gueré? Professor Fui. testa. Mas ganha pouco. Tinha professor do primário. A molecada xinga muito e aí agredir aluno é ruim. Educação física. Não, o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Pô, puta material bacana pra fazer pras redes sociais e tudo mais. Mas assim, o que a gente vê, principalmente nas capitais aí do Brasil todo, quem, na maioria das vezes, consegue um número maior de votos é a galera que vai na periferia, que vai nas comunidades, porque aí que tá realmente o volume dos votos e é onde que tá realmente a galera que tá, que tem a maior necessidade. A sua campanha abrange isso também? Totalmente. Não tem como, inclusive, diga-se de passagem, não tem como tu pensares um projeto municipal sem pensar as bases, né? Devido ao ser do Partido Novo, devido à nossa estética, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Sim. Você vende um estereótipo, que não é a mesma coisa que arquétipo, né? Sim. Estereótipo é aquilo que as pessoas julgam, arquétipo é aquilo que gera química humana, então tem uma diferença. Mas a partir desse processo de estereotipação da figura, muita gente diz, você não vai chegar na periferia. Sim. Só que a gente já está chegando. Se eu dissesse para vocês que a gente tem 71 bairros em Belém, tá? É pouco, comparado, por exemplo, a São Paulo, obviamente. Então eu estava comentando com alguns colegas. Não, mas Belém é uma mega cidade. Não, 2 milhões e 200 habitantes. Você sabe que eu acho demais, Belém?
Porque é uma cidade no meio da floresta. Sim, total. Você vai andando, é floresta. Aí, Manaus também é a mesma coisa. Floresta. Aí você vê aquela mega cidade no meio da floresta. Aquilo é muito louco, né? Cara? Não é O ser humano é floresta, mas a gente tem um capital ecológico muito Não, floresta, pô. Peraí. Lógico que é floresta. Não é floresta agora? Tem aos arredores. Tem, então. A gente leva em consideração. 4 horas você fica ali, não sei o quê. Aí aparece aquela mega cidade. Aí, ó. Você fala, nossa, Inclusive, diga de passagem. E lá tem o 71 bairros. O óleo da bota. Que o Sami adora. Tem vários óleos. Samidana Passa no botão. Passa nas costas do Siqueirinho no cabelo. Gosto da pescada amarela. E vou dizer uma coisa pra vocês não conhecem o Brasil. As melhores bandas de rock and roll, melhores bandas de rock and roll estão lá. Melhor guitarrista do mundo é o Os Xingu. melhores, você não conhece. Você Fala não uma Partido banda. Novo, banda de rock and roll? Uma banda. Qualquer uma. Qualquer Unidos do uma. Tacacá. Queremos nome. Várias, gordão. Não, várias. nome. E lá Uma. tem uma das melhores Jovem Pan Isso, do aí Brasil. sim. Aí o gordo quer fazer show. O gordo quer fazer show. Lá só tem humor lá. Mas e a pergunta lá do Leonardo? Não, Do deixa quê? ele terminar ele falando das 71 bairros. Não, mas pontualmente, nós temos 71 bairros e eu já mapeei 50 a partir de um planejamento estratégico. Desses 50 bairros, agora, nesse nível de pré-campanha, 17 representantes entraram em contato genuinamente comigo por Instagram para a gente fazer visita. Olha aí. Então eu digo assim, isso é um indicador, isso é um dado quantitativo. Tá bem ali, número, tô restringindo por WhatsApp, falar com essa galera para marcar. Por Instagram. Por quê? Indignação. Sensação de pertencimento, um novo nome. Atualmente, muita gente estava me chamando de outsider, né? Porque a gente é fora da bolha, BNI. Sim. Totalmente. Nós, na verdade, somos o único nome literalmente novo, BNI, porque todos os outros vêm de famílias, já tem um carreirismo político de maneira estrutural. Então, assim, a gente luta contra isso. Eu digo que eu tenho 3 grandes metas aqui. 3 grandes metas. Eu quero refinar minha cidade, quero melhorar a nossa cidade. Segundo é botar Belém no mapa. Eu sou regional pra caramba. Eu digo que eu quero colocar Belém no mapa de tal forma que vocês daqui a pouco querem falar assim, pô, vou sair com a esposa, com os filhos, quero tirar umas férias, vou lá pra Belém do Pará, porque lá é foda. Eu quero que tenha esse discurso. E o terceiro, e é o mais subjetivo, é o mais pessoal, eu quero constranger esse bando de babaca que representa a velha política atualmente. Esse é um movimento pessoal. Ô, professor, a gente já entrevistou... Difícil, hein, professor? Vai ser difícil, hein? Velhos, mas é você possível. você sabe que vai ser uma luta árdua. Já e tá vou dizer sendo. uma coisa pra você. Pra isso mudar de gerações em gerações. Mas, Emílio, eu penso assim, nasceu perfeito, nasceu tarde, cara. Tem que começar pra ontem. Porque os políticos trataram muito mal a população, né? Durante muitos anos. Porque se o cara chega pra você não tem nada na sua vida, aí ele fala, eu quero comprar o seu voto. Aí você fala, tá bom. Quanto você me dá? 2x. Você vende. Já era. Porque o outro só promete. E se alguém esse te paga? É isso. Essa que é a lógica que você faz. Porque quando o cara vai votar, qualquer pessoa que vai votar, esse negócio de ideologia eu acho uma bobagem. Você vota pensando em você. Sim. É o seu pensamento que está lá na urna. Você vai falar, para quem que eu vou votar para prefeito? Eu vou votar no Haddad. Alguma coisa você tem. Uma identificação e um interesse. Você tem um interesse nesse. Pertencimento. Ou eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula, eu vou votar no outro. É um interesse seu. Você Individual. vota por você, é individual. É muito individual. E o político prometeu tanto e não fez nada, e você viu ele roubando durante tantos anos, que ele chega e fala, quanto é o seu valor? 1.000, te dou 1.000. Aí Falou, você opa, quem tá Vivendo sem saneamento, 1.000 meu com tudo. com 1.000 seu, Quanto que dá? Comer meu. dá 1.000 meu com 1.000 seu. Aí é uma maravilha. E o calor de Belém. Mas aí que tá, olha, né, ao meu ver, a gente não consegue conscientizar o outro. A consciência ela é subjetiva, ela é pessoal. Mas a gente consegue sensibilizar o outro. A sensibilização tem a ver com eu expor uma realidade, você entender como está sendo essa realidade e, de repente, não ter aquela necessidade superficial e momentânea de sanar algo bem ali para agora, porque tu tá pensando em nível temporal. Sabe qual é o problema disso? A população não tem acesso à informação. Estava falando outro dia numa mesa com colegas. Como é que tu vai fazer com que os projetos cheguem em nível de ciência para a população? Hoje a gente tem um celular, bota uma equipe bem ali, literalmente quando estiverem votando o projeto, abre uma live, não sei quantos seguidores a gente vai ter, quanto mais concentrado em Belém, melhor. Mostra, olha, tal vereador agora votou contra o projeto, cobrem dele. As pessoas não estão usando as mídias da forma certa, por exemplo. Um exemplo, inclusive, que aqui eu estou muito orgulhoso de poder estar com vocês.
Obrigado. Até porque tem um poeta já antigo nosso aqui brasileiro, chamado Chorão, que foi o Marginal Alado. Opa. E eu me lembro muito bem que ele dizia que gente de verdade sabe quem é de mentira, É e isso quem é aí. de mentira não gosta de quem é de verdade. Então tá aqui com gente que luta pela verdade, já é um puta de um ganho. Ô, professor, não, deixa eu Vai, só fazer essa pergunta aqui. Exatamente. Não, a gente entrevista bastante e os envolvidos na política, os grandes caciques falam, não, porque todo mundo tá mirando as eleições municipais, tanto Lula e Bolsonaro. Você acredita que as prefeituras vão girar em torno de Lula e Bolsonaro, principalmente em Belém? Não. Não sei se a minha ponderação é polêmica ou ela é um pouco atípica, mas eu acredito que a sociedade, de forma geral, ela já não está mais polarizada, principalmente em regiões em que estão vivendo a necessidade. Quando a necessidade abrupta bate na tua porta, não tem mais como tu negar. Vou te narrar uma circunstância bem básica. Não necessariamente em Belém. Lá no estado do Pará nós temos 144 municípios. Eu conheço alguns deles porque eu faço formação nas prefeituras de licitação pública, de contrato administrativo, pela Escola de Governança do Estado do Pará. E nesse período eu conheci alguns. A gente tem alguns dados. Por exemplo, tem um lugar lá que se chama Portel. Para você chegar em Portel, você tem que pegar uma balsa de 16 horas. Putz. Você chega lá na balsa e depois de 16 horas, vai um pouquinho mais para dentro de Portel, você conhece, por exemplo, as mulheres farinheiras. As mulheres farinheiras ficam uma semana num forno a lenha super quente, produzindo com uma colher gigante a farinha, para pegar 30 quilos dessa saca de farinha, chegar no porto para trocar por 1 quilo de charque, porque eles não têm acesso à proteína. Caramba. Essa é a realidade. Então te digo, já deu esse negócio de ficar usando a humanidade como discurso, a dor social como vitrine. As pessoas já estão começando a perceber isso. Sim. E quando a necessidade bate na porta, não tem discurso que aguente. Por isso que eu falo, eu não estou fazendo aqui acordo de felicidade lá, inclusive lá em Belém, nós temos uma gestão atual, que é do PSOL, né, como falam. Mas lá o cara tá mal, né? Não, péssima, isso que eu ia pontuar. Foi É a considerada pior gestão municipal. É a pior gestão do Brasil. Mas você vai pôr a mão do PSOL, você espera o quê? no poder, né? Partido Socialista da Liberdade. Isso. Acho bonito. Socialismo e liberdade. Emílio, é É legal. o único lugar do universo onde socialismo e liberdade É só no juntas, partido são- só que tem os Liberdade dois. pra eles. Bom, até o PSDU Mas lá, tá mas lá xingando. tá ruim, né? Tá ruim lá o PSOL. Tá péssimo, nem o pessoal que é ele. Nem o próprio PSOL, que é mais E o o PSOL. movimento é esse, eu acho curioso, porque às vezes, a gente tem que passar por uma situação muito deficitária pra gente conseguir entender que a gente tem que melhorar. O discurso dele, o slogan de campanha na época, era: nós temos um projeto de felicidade. E eu não tenho como não me lembrar de Sartre, acho que já ouviram falar dele, Sim. que escreveu o existencialismo, que falou sobre o existencialismo. E ele dizia o seguinte: o ser humano é um ser essencialmente livre. Tu não tens como te separar da liberdade. Isso é uma coisa tua. E por isso, muita gente, às vezes, acha que a vida se resume a buscar felicidade. Mas não tem coisa mais frustrante do que buscar felicidade. Porque para tu atingir a felicidade, quando tu atinge a felicidade, ela acaba. Para ela acabar, basta tu alcançar. Por isso que é importante tu ter uma vida de propósito. Então é o que eu falo, muita gente pergunta: por que tu vai fazer por tal comunidade? Eu falei: tia, calma, a gente vai fazer antes por Belém, depois a gente vai discutindo algum tipo de categoria, se for o caso. Porque atualmente, com uma política de necessidade, com uma política de uma cidade hiperemergente, com muita cultura, com muita riqueza para ser explorada, não tem como a gente ficar ainda com pontos muito específicos. Muita gente pergunta: qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu falei: cara, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente vencer esse negócio, é sentar e negociar a dívida. Porque há 4 meses atrás a gente teve um empréstimo em Belém no município de 320 milhões com o Banco Espanhol. Então, assim, é essa a percepção. A gente tem que ter noção de finança. A gente tem mas que ter Belém noção é de show. estrutura, de governança. Você fala bonito. Como hein, chama professor? aquela loja lá do japonês lá? Porra, meu Deus do céu. Como é que chama aquela loja? Né, que tinha as televisões. Que tem as televisões. O Ceará levava na cabeça. Que a gente fazia lá, o especial lá. Pô, você sabe, cara. Você sabe, pô. Que é a loja famosa. Loja famosa lá de Belém, pô. Puta, eu tô Yamada. 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 Não é Yamaha. Yamada. Yamada é um clássico. Yamada. Tem o Yamada? Não, hoje já... Eles têm uma pequena representação, mas não é a mesma Yamada coisa era que um antes. Os clássico. caras vinham com videocassete na cabeça. Vinha, O Ceará ia tele- fazer show lá, trazer. Muito Porra. bom. Agora só pra finalizar. Belém é uma bela cidade, cara. É uma bela cidade. Tá zoado então, é? Também é o PSOL, né, bicho? Mas o que você partido... espera? Vota mal! Estamos no caminho aqui. São Paulo vota mal. Que a turma de São Paulo pegue de exemplo o pessoal lá. E não, né? São Paulo, inclusive- São Paulo Meu e, Deus. e vou dizer uma coisa pra você. Aqui o PSOL ganha aqui Não. nos Jardins. Sim, Também. Universidade. Sim, na sinuca da Aqui, Vila Madalena. O PSOL ganha aqui, ó. Nos barzinhos. Tá, opa. Né? Cara Tomando Negroni. Quero ver ele aparecer Tomando Negroni. aparecer na vila com uma cisterna. E vota no PSOL. Que vocês peguem aí Belém como exemplo, por exemplo, Exato. e não
deem margem, até porque vocês são protagonistas e são agentes de mudança quando vocês têm um repertório sociocultural como aqui o Pânico, para impedir com que o Boulos, por exemplo, atinja bem ali já uma legitimidade, pelo amor de Deus. Credo. Vocês têm grandes nomes aqui, como por exemplo no nosso próprio partido, a Marina Helena, que já foi recebida aqui por vocês. Então nós temos nomes fortes para a gente conseguir... eu não vou falar nem... O que eu posso falar pode ter divergência, mas não é nem expurgar a esquerda. Até porque não é esse o objetivo. Eu acredito que a coletividade, a diferença e a divergência, ela gera progresso, tá? Mas a gente precisa sensibilizar o outro para dizer que realmente a nossa visão ela é a correta e para isso a gente tem que criar oportunidades. É isso. Tem coisa errada. Tem coisa por isso que a gente está lutando. É isso aí. Pô, legal. Ó, eu achei bem... Muito bacana. Tá aqui, ó, as redes sociais do Ítalo. Tá, o nosso programa vai pro Brasil inteiro. E ele chamou atenção nas redes sociais por essa peça publicitária, podemos chamar assim, né? Que é ele é pré-candidato a prefeito. Pré-candidato em Belém, que é uma cidade... Não pagar multa ainda. Que é pré-candidato. Que é uma cidade muito bacana. A gente está lá com a Jovem Pan lá em Belém já há muitos anos lá. Um lugar muito bacana no norte do Brasil. Amanhã. O nosso querido o Zé Maria de lá. Zé Maria Trindade. Zé Maria de Brasília. Amanhã. Pois é. Muito bem. Turma legal. Obrigado, Parabéns, viu? Leão. Obrigado mesmo. Emílio, te agradecer pela sua formalmente. participação. Agradecer a todos aqui, só como última palavra mesmo em tom de despedida. No início da nossa jornada, bem ali lá para novembro do ano passado, todo mundo disse que não ia levar nada. A gente atingiu aqui agora a oportunidade de conhecer vocês. Eu conheço o programa desde a minha adolescência, então... Desde papai. Tu, com certeza, é um exemplo de empreendedor pra mim. Tá? Então te agradeço bem o espaço, de verdade. Agradecer a todo mundo que fez a gente viralizar o vídeo. Alex Monteiro, do Notícias do Pará. Todas as plataformas de notícias de Belém e de fora. Que até agora a gente não pagou um centavo de publicidade e propaganda, tá? E muita gente acusava a gente de tentativa de ser vigilante. Isso eu acho interessante por causa da análise, da analogia que faziam com o Batman. Sim. Mas eu te digo o seguinte, tem um cara que se chama Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente norte-americano, que falava que o preço da liberdade é a eterna vigilância. É isso aí. E eu tenho que dizer que todos nós somos vigilantes. Boa. Então estamos juntos. Ó, eu vou passar aqui o Instagram do Ítalo Abate, ele que chamou a atenção nas redes sociais. aí, Entra tá aqui, lá, ó. Aí você vai conhecer mais o trabalho dele. Ele é pré-candidato a prefeito de Belém, é um professor de Direito e Filosofia. Bonito. Obrigado, viu, Ítalo? Boa sorte pra você. Obrigado, gente. Se tiver notícia, traga aí pra gente, que a gente gosta de coisas diferentes e coisas novas. É o break, Reginaldo. De velho já chega a gente. Boa. Não é, professor? Já é. É isso aí. Vamos lá pro break. Maravilha.